Não quero dizer nada disso. Não quero dizer nada disso. Porque, na verdade, eu aprendi as linhas de comboio e os afluentes, etc. E as linhas de comboio, parece-me que era interessante memorizar aquilo e que eu fiquei com algumas ideias, mas que não chega, porque eu não percebi as relações entre as coisas de alguma maneira. Quer dizer, aprendi uma coisa aqui, outra ali, e juntar as coisas foi uma coisa que foi essa parte que eu tive um professor de geografia extraordinário no meu 7º ano de liceu, ou 6º ano de liceu, agora não sei precisar, mas já no fim da escolaridade do secundário, e eu pela primeira vez na vida, com aquele professor, comecei a perceber que as linhas de caminho de ferro tinham alguma coisa a ver com os rios. Quer dizer, por exemplo, havia linhas ao longo dos rios e que as linhas de caminho de ferro não são completamente arbitrárias e que o local onde as cidades estão situadas não é completamente arbitrário, é porque há água ao pé e é porque não é no topo de uma montanha habitualmente. Em vez de saber só as capitais de cada país. Exatamente, em vez de saber só as capitais. E aí tudo se me fez sentido. No entanto, era preciso primeiro saber as capitais e primeiro saber as linhas de caminho de ferro para depois perceber? Às vezes sim. Ou talvez as duas coisas caminharem passo a passo. O que eu julgo que acontece, que é o erro principal desta pedagogia romântica, é que acha que tudo começa pela motivação. E a pessoa diz, bem, mas eu não posso decorar isto? Não. Acham eles que o decorar aparece no meio da explicação. Por exemplo, que em matemática as coisas que precisam de ser decoradas aparecem no meio da resolução de problemas. Não aparecem. É preciso... As aprendizagens são decomponíveis, que é outro dos grandes erros desta pedagogia moderna, retrógrada, romântica, etc., e que a psicologia moderna vem mostrar que é errado. Os estudos científicos da psicologia vêm mostrar que é errado, é que as aprendizagens podem ser decompostas. Ou seja, aquilo que nós todos, com o mínimo bom senso, sabemos, que é o seguinte: o pianista tem que praticar escalas. E não se pode, o pianista não pode dizer, não, praticar escalas. Não, porque, no fundo, as escalas, se eu aprender a Passionata do Beethoven, no meio disso aparecem as escalas. Estou a transpor esta pedagogia romântica para a música. Não. O pianista tem que aprender escalas. E tem que aprender o Czerny, aqueles livros de exercícios. Ou seja, a aprendizagem é decomponível. Este dedo é treinável no piano sozinho. Não é preciso treiná-lo no meio de uma sonata. Ou de um noturno de Chopin, ou uma coisa desse tipo. Não é preciso. É preciso saber que há alturas que este dedo está a funcionar pior, há exercícios próprios para este dedo, há exercícios para a separação dos dedos, etc. O Czerny tem estes exercícios muito repetidos. E isso aplica-se depois a toda a aprendizagem, no fundo. Aplica-se a toda a aprendizagem, que é preciso fazer as coisas a par e passo, é preciso dar-lhes significado e é preciso treinar especificamente coisas que são mais difíceis e que precisam de ser automatizadas, mecanizadas e decoradas. Ou seja, não se pode opor a mecanização ao raciocínio. Esse é o grande erro da pedagogia romântica, é pensar que as duas coisas estão opostas. Pensar, por exemplo, que os exercícios repetitivos que se fazem em matemática estupidificam. Não estupidificam nada. É verdade que aquelas coisas do tanque que tinha a torneira, que enchia, que não sei o quê, não me deixaram grandes saudades. Porque a certa altura era mesmo mecânico. Quer dizer, a certa altura aplicava sempre o mesmo esquema, eu já sabia qual era o truque. Pronto, não é? Então se já está percebido, passa-se a outro, não é? Passa-se a outro. O que eu acho que acontece, eu também acho que há aqui uma ideia romântica que é a seguinte. Diz-se que as crianças não gostam porque as coisas são repetitivas. Não é verdade. Não é verdade. As crianças não se importam de fazer coisas repetitivas dentro de certos limites. As crianças não gostam de fazer coisas em que não conseguem ter sucesso. Esse é o grande problema da matemática. Porquê é que as pessoas não gostam de matemática? Ou porquê é que muita gente não gosta de matemática? Porque não consegue ter sucesso. Não consegue perceber a lógica que está por trás daquilo. E porquê? Porque não lhes é explicado ou porque falharam certos passos da sua aprendizagem por muitas razões. Mas a questão é, não conseguiram perceber aquilo. E se não conseguiram perceber aquilo, não serve de nada estar a fazer exercícios repetitivos e estar a fazer uma série de exercícios que não se compreendem. É preciso perceber certos passos. Mas a aversão à matemática não vem da repetição, em minha opinião. A aversão à matemática, sobretudo, vem da incapacidade de ultrapassar obstáculos. E aí é que o professor tem que atuar e tem que perceber: o obstáculo está aqui, então eu vou-te ensinar como é que ultrapassas este obstáculo. Ao contrário da pedagogia romântica que diz: existe esse obstáculo, pois, então eu agora vou-te dar um exemplo concreto do mundo real e vais ver como tudo é fácil. Não é. E não é? Não é. A matemática, mais uma vez, tem uma grande parte que é artificial e que tem que ser treinada. E a matemática tem um problema. Porquê nós falamos tanto em matemática, não falamos em geografia, em história, etc? Os problemas existem também. Em história. Então porquê é que falamos mais?
Porque em matemática o insucesso é mais evidente. O que se passa em matemática... Porque não se pode mascarar de maneira nenhuma, é isso? Por um lado, não se pode mascarar de maneira nenhuma. Por outro lado, porque é mais cumulativa. Eu, quando digo isto, não estou a dizer nada mal da história, mal do inglês, ou mal do que quer que seja, não é nada disso. Bem, o que quer dizer é que não se pode chegar às equações sem saber álgebra, sem saber aritmética. Sem saber aritmética, não se chega às equações, sem saber polinómios, não se chega, ou de funções derivadas, não se pode fazer sem saber funções, etc. Portanto, é uma coisa muito mais cumulativa. Por exemplo, na aprendizagem. Isso é verdade em todas as atividades, em todos os saberes, isso é verdade. Mas, vamos pensar no inglês, por exemplo. Eu posso ter grandes deficiências, estou a aprender inglês, posso ter grandes deficiências em certas áreas de inglês, mas falando, consigo colmatar e consigo chegar lá de outra maneira. Em matemática não costuma ser assim. Em matemática, se eu não soube, se eu não dominei aquela parte, sempre que aquela parte vai reaparecer, é uma espécie de fantasma que ali está. Então eu tenho que, a certa altura, dizer, não, eu tenho que perceber isto. E é isso que as crianças e os jovens e todos nós, não é, temos grandes dificuldades em fazer. Porque nós olhamos para as coisas e dizemos, bem, eu não percebi isto, mas talvez se eu fizer ali já eu perceba. Eu vejo os meus alunos têm... Agora vamos falar dos alunos, porque os alunos não têm propriamente 5 anos. Os seus alunos são alunos da universidade. O Nuno é professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. Exatamente. E tem alunos de Matemática 1, que são os alunos que entram para o primeiro ano do curso. Supostamente deviam vir muito bem preparados, porque para entrarem no ensino superior devem ter passado por uma série de crivos, não é? E, portanto, quando lá chegavam, eram os melhores, eram bons. E eu, desculpe lá, mas fui espreitar, na sua página, fui espreitar as notas. É verdade. E a quantidade de reprovações é brutal. É brutal. No primeiro ano da faculdade. É brutal. E não é porque os exames sejam difíceis. Bem, há um problema que acontece e que explicará, digamos, vai explicar, se calhar, 90% das reprovações. Não sei se 90%, nunca fiz esse estudo, mas há um problema que acontece que é o seguinte, há muita gente que vai a exame por ir. Há muitos alunos, eu vejo muitos alunos, vão a exame por ir. Atiram barra à parede. Atiram barra à parede. Não estudaram nada porque tiveram outras cadeiras, ou porque se divertiram na véspera, ou porque... por qualquer razão. Pode haver razões muito Mas isso é 90%? 90% dos que reprovam, estou a dizer. Sim. Da parte dos que reprovam, eu estou convencido que a grande maioria reprova porque não estudou nada. E foi ali por acaso. Isto é muito difícil de dizer, eu sei. Isso a mim parece um bocadinho impensável. Eu próprio sinto-me um pouco espantado com isto, mas há alunos que me confessam, que saem do exame e eu digo, então, como é que isto correu? Professor, isto não correu muito bem hoje, mas o exame não era difícil. Pois, eu é que não estudei nada. São frequentes alunos que me dizem, eu é que não estudei nada porque eu tive outros trabalhos de véspera. E, sabe, eu vim aqui ver o que é que dava. Há muita gente que faz isso. Bom, isso, portanto, dá uma percentagem de 90% das aprovações. Talvez. Isso parece-me de uma irresponsabilidade e aí, peço desculpa, mas aí acho que temos que ir ver, então, se o problema não é também a irresponsabilidade, não é? É um bocado verdade, é um bocado verdade. Eu não sei, há aí muitas coisas que têm que ser feitas também. Quer dizer, a universidade, também é outro problema que é conveniente de sublinhar, é o seguinte. Eu, quando falo do ensino secundário e do básico, não estou a dizer que a universidade seja o ensino melhor do mundo e que o básico e o secundário é que não sejam nada disso. O superior tem culpas imensas na situação em que vivemos. Já é o superior é que forma os professores. Para já o superior é que forma os professores. E aí, na formação de professores, há um mecanismo completamente perverso que faz com que os melhores não sejam selecionados. Porquê? Pelo seguinte, qual é o grande empregador de professores? Como é que o Estado emprega professores? Qual é o único critério de entrada na profissão? Primeiro emprego, professores. Depois há outros, porque há a antiguidade, há uma série de coisas. Qual é o único critério? Nota final de curso. Isso, em princípio, seria um bom critério. É um bom critério, só que nós não temos uma universidade. Nós temos 200 universidades, escolas superiores de educação, etc. Não estão avaliadas? Que estão avaliadas, nós sabemos como é que as coisas funcionam. E o que acontece é que há umas que dão 18 a outros, e há outras que dão 12 a pessoas semelhantes. E todos nós conhecemos na profissão situações de estudantes que estão numa certa universidade e que estão a ter 12, 10 e se mantêm nessa universidade até o fim, de onde saem com média de 13, suponhamos. E estudantes que estão a ter 9, 10, passam imediatamente para outra escola, de onde saem com 18.
Estes que saíram com 18... Isso acontece. Isto acontece. Isto acontece. Eu não quero citar exemplos, mas sei de casos em que basta atravessar a rua para isto acontecer. Isto acontece. Isso vai fazer pensar qual é a faculdade, tem uma outra faculdade em frente. Não, há várias, há muitas no país, portanto, há muitas no país. Mas isto acontece. E o pior é o seguinte... E, portanto, no fim, o que tem 18 entra e o que tem 13 fica no desemprego. O que é que o Estado está a dizer aos professores? Está a dizer, sejam racionais, escolham as escolas que lhes dão melhores notas. E o que é que está a dizer às escolas? Que é, para terem mais alunos, inflacionem as notas e sejam facilitistas. Até porque as escolas com mais alunos são as que recebem mais dinheiro, não é? É por aluno que é dado. Bem, portanto, o sistema seria, o Nuno defende isso aqui no livro Eduquês, que os professores, antes de irem para o ensino, deviam passar por um exame para avaliar, mas para avaliar o quê? A parte pedagógica ou a parte científica? A parte científica.